Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o meu anjo da guarda, intercedei por mim. Conta no Evangelho de São João e também em outros, de São Mateus, São Marcos, como que Jesus fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Interessante que depois de realizá-lo, dá para ver como que Jesus tem poder não só para fazer milagre para as outras pessoas, mas também tem um poder sobre as coisas naturais, sobre os pães, sobre outros alimentos, E isso ajuda a entender um pouco mais o poder de Deus com a Eucaristia. Depois que Jesus fez esse milagre, as pessoas começaram a segui-lo. E tiveram um diálogo na sinagoga de Cafarnaum. Essa sinagoga era numa cidade importante, que é a cidade que morava Pedro, era uma cidade que estava Mateus também, cobrando os impostos. E eu chegar nessa sinagoga, teve um diálogo interessante entre vários judeus que acompanhavam Jesus e ele. Então eles começam perguntando o seguinte: que milagres fazes tu para que o vejamos e criemos em ti? Me chama a atenção a incredulidade dessas pessoas, Acabaram de ver Jesus multiplicando os pães e os peixes, vendo vários outros milagres e ainda não creem totalmente em Jesus. E eles começam a falar o seguinte sobre a Eucaristia. Nossos pais no deserto. E você? O que você faz para mostrar o seu poder? Então veio esse debate entre eles. Esse maná era quando os judeus estavam no deserto, para alimentá-los, Deus fazia chover pão do céu para poder alimentá-los. E o maná vem do hebraico, que significa manhu, e a palavra em hebraico para manhu significa o que é isso. E é muito gráfico, porque eles viram cair do céu e falaram: o que é isso? E pegou o nome de manhu e veio para maná. Então, eles viveram muito tempo no deserto comendo desse pão que chegava do céu. E é interessante que esse pão era uma preparação para a Eucaristia. Como que Deus ia preparando aos poucos o seu povo para poder entender mais a Eucaristia. Depois Jesus diz assim: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus fala de uma forma muito explícita que ele é o pão descido do céu. E depois ele diz assim: quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Aí começa uma grande disputa entre eles, Porque os judeus não entenderam muito bem o que Jesus queria dizer. Eles pensavam que ele estava se referindo à carne dele, Como se eles fossem virar canibais. E Jesus disse de forma muito explícita que o pão, e ele estaria nesse pão para eles comerem. Então isso é interessante ver como que Jesus defende que ele está na Eucaristia. Ele podia ter falado que é como se fosse o pão, é como se fosse o meu corpo, é um símbolo, na verdade eu vou estar no céu, mas vocês ao comerem o pão, vocês lembrem de mim. Não, ele disse que eu sou o pão descido do céu, e quem come essa carne viverá eternamente. E a partir desse momento, vários discípulos começaram a ir embora. Conta assim São João: muitos dos seus discípulos
ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? E a partir de então foram praticamente todas embora. E Jesus podia ter falado: não, poxa, não foi bem isso que eu quis dizer, me entende um pouco melhor, é mais ou menos assim, mas poxa, fica aqui, você já vai entendendo, e já vou te explicar um pouco. Jesus faz ao contrário, ele olha para os discípulos e fala assim, olha para os apóstolos e fala assim: vocês também querem ir embora? Ou seja, Jesus estava disposto a ficar sozinho para defender essa ideia. Estava disposto a tudo que ele foi construindo ao longo da vida dele, de pessoas que iam seguindo, ele estava disposto a jogar tudo por alto para defender a Eucaristia. E depois São Pedro diz uma resposta muito bonita, que é a seguinte: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Então, vamos falar como São Pedro: Senhor, eu não entendo totalmente a Eucaristia, eu não consigo entender que nesse pedaço de pão está você, eu não consigo entender o poder que tem a Eucaristia, mas aumenta a minha fé. E apesar disso, eu vou tentar continuar te procurando, tentar acreditando. E eu sei que quando eu comungo e quando eu falo com você, eu não estou falando com as paredes. Não é uma loucura ficar olhando para o sacrário, falando com você. Senhor, aumenta a minha fé como teve São Pedro. E se eu não entendo agora, que eu não me separe de ti, que eu fique junto contigo como fizeram os apóstolos. Que eu não me escandalize das coisas que eu não entendo, que eu peça mais fé para poder crer mais em Ti, crer que você está aí na Eucaristia de verdade. E é chamativo isso, a resposta de Jesus, como que ele estava disposto a ficar sozinho só para defender isso. Que bom que foi assim, porque dessa forma nos dá mais credibilidade para entender e para crer na Eucaristia. São José Maria, ele diz o seguinte: Jesus ficou na Eucaristia por amor, por ti. Ficou sabendo como é que os homens o receberiam e como é que tu o recebes. Ficou para que o comas, para que o visites, ele contes as tuas coisas, e chegando ao trato íntimo, na oração junto do sacrário e na recepção do sacramento, te enamores mais de dia para dia, e faça que outras almas, muitas, sigam o mesmo caminho. Que bom que podemos falar com Jesus aqui na Eucaristia, e de fato, ele ficou com todos os riscos que poderia sofrer, ser desprezado, sofrer blasfêmia também. Tiveram casos, durante a perseguição da igreja na França, na Espanha, que pessoas abriram o sacrário, jogaram a hóstia fora, Tiveram casos duros nisso. E nisso vemos o amor de Deus, de estar disposto a sofrer simplesmente para estar conosco, simplesmente para falar conosco. E assim, essa é uma grande riqueza do catolicismo. O cristianismo tem várias ramificações, tem os evangélicos, os anglicanos, mas com todo respeito, assim, eu acho que as outras religiões do cristianismo perdem muito e não têm a Eucaristia, porque perdem a capacidade de receber o próprio Deus. Quem fala isso foi o Scott Hahn, esse que era protestante e se converteu ao catolicismo. Isso vemos na vida de muita gente, Eu lembro que há uns meses atrás teve um amigo meu que pegou Covid e eu fui visitá-lo no hospital para levar a comunhão. Ele já tinha curado do Covid, mas estava se recuperando. Então eu fui na zona da UTI. Foi assim, eu fui com 2 máscaras, lavei a mão umas 5 vezes em 1 minuto. Nunca lavei tantas vezes a mão em menos tempo possível. E quando eu entreguei a Eucaristia, é bonito ver como que ele mudou. Como que ele simplesmente quis ficar recolhido, simplesmente quis ficar rezando
e tratando a Jesus na Eucaristia, falando com Ele, pedindo coisas, agradecendo. E sinceramente, isso é muito melhor do que se eu tivesse falado um monte de coisas para ele. Eu podia ter ficado meia hora falando para ele sobre a beleza da vida, sobre o céu, sobre o que seja. Só que ele não sairia tão confortável como saiu ao receber Jesus na Eucaristia. De fato, tem muitos pastores que pregam bem, né? Tem muita gente que fala bem, né? Mas, por mais que tenha retórica, por mais que tenha estudo, falta a Eucaristia. Vale muito mais receber a Eucaristia do que escutar uma pregação. Não sei se algum pastor ficará bravo comigo, mas tudo bem. Então, essa riqueza do cristianismo de estar com Jesus aqui na Eucaristia e recebê-lo. E você pode me perguntar o seguinte: eu recebo toda semana, ou até mais de uma vez por semana, ou recebo com pouca frequência, uma vez por mês, e padre, desculpa, mas eu não sinto nada. Para mim dá na mesma. Eu te animo a aumentar a fé. Eu te animo a abrir seu coração na Eucaristia e comentar essas mesmas coisas que você pensa que está fria, que não vem nada, que parece que dá na mesma, comungar ou não comungar. Comenta essas coisas com Jesus quando você o receber na Eucaristia. E amanhã vamos comemorar a festa do Corpus Christi, né? É uma festa que começou em 1264 com o Papa Urbano IV. Quando ele promoveu essa festa, ele escreveu o seguinte na bula para essa instituição: embora a Eucaristia seja celebrada solenemente todos os dias, né, na missa, é justo que pelo menos uma vez por ano se lhe reserve mais honra e solene memória. Essa bula do Papa veio de algo que já estava sendo aclamado naquele momento. Veio de uma necessidade das pessoas, porque ao longo da história da igreja foi aumentando o trato a Jesus na Eucaristia. Então antes, a Eucaristia não ficava reservada depois da missa. Ficava somente em alguns casos para levar a comunhão para os doentes. O que acontecia é que depois da missa, se tivesse algum doente, o padre reservava uma ou mais hóstias e deixava guardada num canto, e depois uma pessoa distribuía a comunhão para outras pessoas. Só que se foi vendo a necessidade de falar com Jesus na Eucaristia. E por isso foram colocando o sacrário, foi tendo um espaço dentro da igreja reservado mais ao trato com Jesus, porque as pessoas sentiam necessidade. Tiveram alguns fatores que propiciaram isso, alguns milagres eucarísticos que aconteceram. Teve um que foi praticamente, foi uma data muito perto de quando foi instituída essa festa, que foi um milagre chamado Milagre de Orvieto, o Milagre de Bolsena. Não sei se você já ouviu falar, mas aconteceu nessa cidade, Bolsena, que é uma cidade próxima de Orvieto, e o sacerdote foi celebrar a missa, e quando ele foi partir a hóstia, saiu sangue da hóstia e foi parar no corporal. Nesse momento, o padre se deu conta do que aconteceu, mostrou para as pessoas, e depois disso fizeram uma procissão sobre esse acontecimento. Foi a primeira procissão a primeira procissão com devoção eucarística que ocorreu na história da igreja. A primeira, talvez a primeira com uma proporção maior, né? Isso daí está reservado ainda em Bolsena, dá para ver, né? Se alguém quiser conhecer, dá para ir lá. Outro fator que propiciou também essa festa foi uma mulher chamada Santa Juliana de Cornilhão. Ela difundia muito a devoção eucarística, falava da importância de ter um dia reservado à Eucaristia.
ela conhecia o Papa Urbano IV antes dele se tornar Papa, e ela teve um sonho que ajudou a confirmar o que ela já pensava. Ela viu no sonho dela uma lua cheia com uma grande faixa no meio da lua. E a explicação disso é que a lua mostrava o crescimento da igreja, como que a igreja, por ser de Cristo, também é algo que brilha e emite luz às pessoas. Só que tinha uma faixa preta, e essa faixa preta simbolizava uma festa que faltava na igreja, e essa festa é a festa do Corpus Christi. Então, pegando toda a devoção eucarística que havia, até o conselho dessa santa, o Papa Urbano IV decidiu promulgar essa festa. E é uma festa para ser vivida com muito carinho, com muita devoção, e vale a pena pedir para que Deus aumente a nossa devoção eucarística nesse dia, que seja um momento muito bom para estar mais perto de Jesus, para rezar bem, para ter mais fé nele. No dia 13 de junho de 2004, teve uma procissão de Corpus Christi na Holanda. Até aí não tem nada relevante. Uma procissão em homenagem ao Corpus Christi, né? Mas o que é relevante disso? É que a última procissão nesse país tinha sido em 1578. Ou seja, vários séculos se passaram sem ter nenhuma procissão eucarística. Então foi algo muito bonito. Saíram quase 1000 pessoas à rua, muitas pessoas ficaram na janela acompanhando com crucifixos, com as imagens que ajudam a lembrar a devoção à Eucaristia, a Jesus, a Nossa Senhora. Tudo isso foi uma manifestação da necessidade que as pessoas tinham nesse país e uma alegria de poder voltar com a devoção da Eucaristia. E na Holanda tem uma coisa relevante de ter essa procissão, porque em Amsterdã teve um milagre eucarístico interessante que aconteceu em 12 de março de 1345. Para conhecer um pouco desse milagre, eu dei uma fuçada na página do Carlo Acutis. Então, nessa data, uma pessoa chamada Isbrandomer, ela estava doente, estava de cama e recebeu a Eucaristia. Quando ela recebeu a Eucaristia, ela teve um problema no estômago e vomitou tudo numa bacia. Então a pessoa que cuidava dela jogou tudo na lareira. E quando jogou, no dia seguinte apareceu a Eucaristia perfeitamente feita. E ela pegou a Eucaristia, guardou e levou para uma igreja. Foram ver a Eucaristia nessa igreja, no dia seguinte não estava lá, sumiu a Eucaristia. Foram ver na lareira, estava outra vez na lareira a Eucaristia voltou para a lareira. Isso aconteceu 3 vezes, até que falamos, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma capela nessa casa aqui. Foi o que fizeram. Então nessa casa construíram uma capela e colocaram a Eucaristia exposta no ostensório. Só que aconteceu um monte de reviravoltas, né? Essa capela teve, em 1452, teve um incêndio nessa capela, destruiu tudo. E o impressionante é que, apesar de ter destruído tudo, só sobrou o ostensório e a Eucaristia. Então queimou tudo menos isso. Então pegaram esse ostensório e a Eucaristia e colocaram numa igreja, que antes foi um convento. E lá está exposta, até hoje. E dá para visitar, dá para conhecer esse milagre. Então, é interessante a devoção que as pessoas da Holanda tinham antes e que tinha sido perdido. Mas graças a Deus retomaram essa devoção à Eucaristia. De fato, se a gente olha a história da igreja, encontramos uma série de milagres, muitos milagres, e uns que impressionam mais que outros, e nos ajudam a crescer nessa devoção. E qual é a importância da Eucaristia na nossa vida? Então, primeiro, a Eucaristia não só é útil para nós, mas também é necessário para a nossa vida. Jesus mesmo fala, quem não come o meu corpo não terá vida em mim. Ou
seja, se queremos ter vida em Cristo, se queremos ser bons cristãos, não tem outro caminho senão pela Eucaristia. Sem a Eucaristia não conseguimos viver bem o cristianismo. E é interessante ver na vida de uma série de pessoas como que a Eucaristia muda. A gente viu até no próprio Carlo Acutis, né, como que o fato dele tratar Jesus na Eucaristia o ajudava, e conosco também. É muito patente, uma pessoa que começou a frequentar a igreja e começou com mais frequência na missa, como que muda. Só o fato de comungar, de prestar mais atenção na missa, muda muito interiormente. Tem uma história que aconteceu em 1901, na França, que foi um pouco depois da Revolução Francesa, né? Então tinha um clima muito anticlerical lá, e fez com que fechassem muitas igrejas, expulsassem os religiosos dos seus conventos, dos seus mosteiros, e uma das únicas exceções foi um hospital que cuidava de uma série de pessoas com doenças graves e doenças duras, assim. Então um dia chegou uma inspeção nesse hospital, então foram alguns membros do governo para conhecer esse hospital e ver como que eles estavam vivendo. Foram fuçando nas coisas, só que é um pouco duro, porque quando eles foram abrindo as portas, começaram a ter um pouco de enjoo as pessoas que visitavam, né? E ao mesmo tempo que sentiam isso, os impressionou pelas pessoas que cuidavam daquele lugar. E uma pessoa do governo perguntou por uma das mulheres que estavam nessa casa, era uma religiosa. Ela perguntou como que ela consegue viver dessa forma. Ela falou, poxa, eu não conseguiria viver nem um dia nessa casa. Só de estar um pouco aqui já me deu um enjoo. Como que você consegue viver a tua vida inteira aqui? Então, ela falou assim, vem cá. Então, ela foi até um lugar, abriu a porta e disse assim, graças a isso, graças à Eucaristia, porque eu comungo todos os dias. É daí que eu tiro a força. De fato, é daí que conseguimos crescer. Até mesmo, se você pensa assim no cristianismo e tem algo que te custa um pouco viver, tem algo da tua luta que não sai tão bem, ou de algo que te bloqueia um pouco, investe na Eucaristia. Comunga mais vezes na semana, assiste mais missas na semana, e se não pode ir presencial, assiste online. Pelo menos um pouco mais. E diz muitas comunhões espirituais, porque esse é o caminho que nos transforma. A missa, a comunhão. Então a comunhão, a Eucaristia, é esse alimento espiritual. Da mesma forma que precisamos nos alimentar, né? Precisamos comer bem o arroz e feijão, a carne, a salada, o sorvete, etc. Precisamos do nosso alimento espiritual. A Eucaristia é esse alimento espiritual. De fato, a nossa alma funciona um pouco como o corpo. Se não damos o alimento que ele precisa, ela fica desnutrida. E sentimos as consequências na nossa vida. Quanto mais nos alimentamos bem espiritualmente, mais conseguimos crescer nessa vida espiritual. Depois, um outro fruto da Eucaristia é que aumenta a ação de Deus na nossa alma. Ou seja, Deus consegue atuar mais. Deus encontra um espaço mais generoso, mais dócil, mais carinhoso para poder atuar. Depois, se a gente pensasse assim, tá, e como que eu faço para colocar tudo isso em prática, né? Então, amanhã é festa do Corpus Christi, crescer na devoção à Eucaristia, como que eu faço para crescer nisso? Então, primeiro, adora a Deus. E você vai falar, obrigado. É isso. Como que eu faço? Eu escutei uma explicação muito boa do Papa Francisco sobre isso, sobre como adorar a Deus. Ele fala de uma forma super simples. Adorar a Deus é simplesmente colocar-se na presença de Deus e abrir seu coração. É só isso, não precisa fazer mais nada. Então faz isso. Amanhã na festa de Corpus Christi,
ou quando você for na missa, abre seu coração. E ao abrir seu coração, você fica à vontade com Deus. É abrir seu coração e estar à vontade com Ele. Eu te convido a se perguntar agora, quando eu abro meu coração, eu fico à vontade com Ele? O que me falta para estar mais à vontade com Deus? Talvez me falte preparar melhor a missa, me falte rezar mais, ou me falte uma boa confissão, ou me falte confessar com mais frequência, ou me falte me exigir mais, querer crescer, e assim eu vou preparando mais o meu terreno para Jesus ficar à vontade na minha alma. E uma vez que eu o preparo, eu consigo estar mais à vontade com Ele e abrir meu coração. Adorar a Deus é abrir o seu coração, não tem outra, porque eu acho que a forma mais fácil de entender o que é adorar a Deus, porque pode vir 1000 coisas na tua cabeça, uma mais estranha que outras. Às vezes adorar a Deus é ficar dizendo Alá, Alá, como fazem os muçulmanos, ou ficar levantando a cabeça. Então, eu te convido a isso. Que outra forma que eu posso viver melhor essa festa? Uma é essa, adorar a Deus. Outra é viver os 4 fins da missa, que são adorar, que é isso, né? Depois pedir coisas, pedir perdão e agradecer. Então, aproveitar a missa para viver essas 4 coisas. E como que eu vivo isso? Então, você pode adorar a Deus quando você recebe a Ele na Eucaristia, você pode adorar a Deus no credo, no glória, depois você pode pedir perdão no ato penitencial e ter uma contrição verdadeira. Sabemos que temos o nosso pecado perdoado somente na confissão, porque temos a certeza disso, mas durante o ato penitencial da missa, preparamos o nosso coração para receber melhor a Jesus. E por isso é tão bom cuidar dessa parte de realmente sentir uma culpa e pedir perdão pelas coisas que fazemos nesse momento. Depois, pedir coisas. A missa é o melhor momento para pedir coisas, porque é como se Deus abrisse toda a sua bolsa e falasse assim, pega o que você quiser. Eu tenho tudo para você, pega o que você quiser. E na missa é o momento de a gente pegar o que queremos. Talvez Jesus fale, não, agora não. Ele vai fazer isso agora não, porque talvez a gente não esteja tão preparado para isso. Ou talvez porque não nos convém agora. Mas ele pode dizer o seguinte, agora não, mas eu vou deixar aqui reservado para você. E quando valer a pena, eu vou te entregar isso daqui. Depois agradecer. Tem tanta coisa para agradecer e Deus gosta tanto que agradecemos as nossas coisas, agradecer a nossa família, agradecer a nossa vida, agradecer as coisas que saíram bem, agradecer até mesmo as coisas que não saíram tão bem, porque são formas que nos podem levar a crescer como pessoas e nos podem levar também a amar mais a Deus. Enfim, uma série de formas que podemos preparar bem essa festa. Eu pensei nessas duas. Abrir o seu coração e com isso adoramos e pensar nesses 4 fins da missa. Dessa forma, vamos nos preparar com carinho essa festa de Corpus Christi e que, sinceramente, que essa festa seja um impulso para você crescer no amor a Deus e tratar mais a Jesus na Eucaristia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Santa Maria, esperança nossa, prova do Senhor.